Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro Fórum Virtual Data Agro, Band News TV e Terra Viva. A resposta do agro. No momento que o mundo e o Brasil, claro, enfrentam a maior crise desde a Segunda Grande Guerra, a resposta do setor agro-brasileiro tem importância para grande parte do planeta. A produção agropecuária nacional alimenta mais de 1 bilhão e 600 mil pessoas, o que equivale a mais de 20% da população mundial. Para conhecer os desafios que o agro do Brasil enfrenta neste momento de crise, temos a honra de contar com a participação da ministra da Agricultura e Pecuária e Abastecimento do Brasil, Tereza Cristina. Muito bom dia, ministra Tereza Cristina. Bom dia, é um prazer enorme falar com vocês, falar com todos que assistem a Band News e principalmente nesse primeiro programa da Datagro, participando aqui com o nosso amigo Plínio Nastari, com a Teca, presidente da Sociedade Rural Brasileira. É um prazer enorme estar com vocês nessa manhã de segunda-feira. Ministra, sempre bastante acelerada, já antecipou e me ajudou aqui apresentando também a presidente da Sociedade Rural Brasileira, Teca Vendramini, e o presidente da consultoria Data Agro, Plínio Nastari. Este fórum está sendo transmitido também pelo site da Data Agro e pelo site do Band News, além de todas as nossas redes sociais. Eu passo agora a palavra à ministra Tereza Cristina para o seu bom dia. Muito obrigado, ministra. Obrigado, é um bom dia mesmo para todos. Vivemos um momento, eu acho que totalmente diferente, que muitos de nós nunca pensou que passaríamos por ele. Um momento desafiador, um momento de uma pandemia em que a saúde das pessoas do mundo está em risco e no Brasil ela chegou um pouco depois, mas trazendo aí muita preocupação, desafios para que nós todos trabalhássemos em conjunto, a equipe do presidente Jair Bolsonaro, cada um no seu setor, com desafios enormes pela frente. E o da agricultura, nesse momento, a produção foi muito boa, não temos problema, mas o nosso problema hoje, o nosso desafio maior é o abastecimento da nossa população e também o cumprimento dos nossos contratos comerciais com o mundo, porque essa pandemia vai passar e a reputação nossa é muito importante e a confiança que os nossos compradores lá fora têm no mercado brasileiro. Então, um bom dia a todos. Ministra, a senhora tocou no assunto do abastecimento. Essa é uma das maiores preocupações hoje aqui no Brasil. Há falta de algum tipo de produto ou em alguma localidade, alguma dificuldade que a senhora já tenha registrado? Já vamos ter aí quase um mês dessa situação de distanciamento, de isolamento social no país inteiro. Olha, o abastecimento, ele sempre nos preocupa, como eu venho dizendo desde o primeiro momento, não pelo volume, não pelos nossos produtos que estão aí armazenados e sendo processados. Nossa preocupação é a logística entre todos esses elos da cadeia. Todos sabem que colhemos uma safra recorde, ela está terminando de ser colhida, a safra de verão também em curso, sendo plantada, e o nosso desafio é nessa mão dupla, de produzir e escoar essa produção para onde ela precisa ser armazenada, onde ela precisa ser processada, até chegar nas prateleiras dos supermercados. E também a importância da chegada dos insumos até dentro da porteira, para que todos possam plantar, enfim, cumprir o planejamento agrícola da safrinha de inverno. Isso, felizmente, está correndo bem, com alguns problemas pontuais, onde detectados nós temos atuado para resolver. Agora, o abastecimento. Tivemos uma descontinuidade pequena em algumas cadeias produtivas que hoje estão sanadas. Tem aí preços subindo, nós estamos monitorando, não tem motivo para esses preços. O Ministério tem atuado
uma política maior para atravessar esse momento, mas também temos atuado pontualmente em alguns setores que tiveram algum tipo de problema, mas que hoje é superado. Nós temos aí os ovos que subiram de preço, nós temos o leite, que num primeiro momento a população, como eu já disse no início aqui da minha fala com vocês, diante do desconhecido as pessoas ficam inseguras. Então, o abastecimento no primeiro momento nós ficamos com um pouco de receio, porque houve uma compra às vezes exagerada de alguns, com medo de que faltassem alimentos. Então, isso fez que, num primeiro momento, se criasse aí um pouco de preocupação, mas hoje as coisas vêm fluindo normalmente. Não tenho recebido, nós temos aqui um gabinete de monitoramento do abastecimento, temos um outro de monitoramento da crise, mas eu não tenho hoje nenhum problema com nada, não tenho nenhum produto que esteja com risco de não chegar aos supermercados. Eu peço agora a participação da Teca Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira. Também, bom dia, Teca, muito obrigado pela participação. Bom dia, Marcelo. Bom dia, nossa ministra aí, que a gente pensa no momento assim, que a gente está com um problema tão grande no Brasil, e ter uma ministra atuante, como sinceramente a nossa ministra da Agricultura está ali junto com o produtor rural, não está deixando passar nada. Então é um prazer estar aqui com a Tereza e o meu amigo Plínio, muito bom estar aqui com o Plínio, com uma pessoa que eu admiro. Obrigada, Bandeirantes, especial. Olha, Marcelo, a Tereza falou muito bem, né? Eu acho que primeiro os números da safra, né? E o Brasil, acho que nós estamos com o Brasil vai passar para 240 milhões, né, de toneladas, é um recorde histórico, né? Nós estamos nesse momento. A soja vai passar uma produção de 120 a 125 milhões, né, de toneladas. E o Brasil é o segundo maior exportador mundial. Mas aí dentro desse momento histórico, desse momento de produtividade assim, muito grande do Brasil, apareceu no mundo e aqui com a gente esse coronavírus, que é uma crise que eu acredito ser totalmente transformadora, né? E eu tenho percebido, junto com várias pessoas aí, o Brasil está percebendo que essa é uma crise que tem uma importância de sanidade humana e animal muito grande, né? É uma crise que a gente está pensando muito na segurança do alimento mundial e a brasileira também. E a gente tem pensado muito nessa consistência dos sistemas de controle sanitário aqui no Brasil. Eu acho que é uma crise que ela está nos fazendo rever muitas coisas e ficar atento. Agora, o Brasil, ele já é muito organizado nisso daí, né? Nós já temos um produto de qualidade muito grande, nós somos muito auditados. Então, eu acho que nós vamos passar com isso, junto com a ajuda do governo, de uma maneira que está sendo difícil, está sim, para o produtor, principalmente para o pequeno produtor rural. Está sendo um momento de adequação. Mas eu acredito que o setor rural ele está preparado para passar isso sim. Eu quero pedir agora a participação também do Plínio Nastari, que eu sei que está acompanhando o setor agropecuário, não só aqui no Brasil, mas também internacionalmente, o setor agrícola. Enfim, Plínio, muito bom dia, muito obrigado pela presença, pela participação conjunta aqui com o Band News e com o Terra Viva. Bom dia, Marcelo. É um prazer enorme estar participando desse evento, junto com a Band News e a Terra Viva. Quero cumprimentar a nossa ministra, Tereza Cristina, pela liderança e pela tranquilidade com que está conduzindo essa crise. A nossa querida amiga também, Teca Vendramini, presidente da Rural. Nós estamos vivendo um momento muito especial, como disse a ministra, equivalente a uma guerra, e eu até imagino a preocupação e as medidas e o planejamento que está em curso em todo o governo para dar suporte a essa situação especial. Eu acredito que a ministra provavelmente deve ter um gabinete de guerra. Eu me lembro da sala do gabinete de guerra de Churchill, lá em Londres. A senhora provavelmente tem uma coisa similar hoje aí no seu ministério.
porque alimentação, neste momento de guerra, é talvez a função mais crítica e mais importante. E a responsabilidade do Brasil não se limita apenas à sua população de 216 milhões de almas, mas 1,6 bilhão de pessoas em todo o mundo. Então, é uma tranquilidade e uma satisfação ver uma pessoa da sua capacidade à frente desse grande desafio. E ao lado de lideranças do setor privado, como a TECA e outras lideranças aqui importantes do setor no Brasil. Mas, de certa forma, a gente está acompanhando todos os mercados e a gente vê que a área de grãos está funcionando, a pecuária está também caminhando, a agricultura familiar, com vários desafios, está conseguindo superar esse momento, mas tem um setor que é crítico dentro do Brasil que está tendo um problema, sim, que eu gostaria de pontuar, que é o setor da cana-de-açúcar, porque cana-de-açúcar, no fundo, é energia, e é uma energia que não se consegue armazenar. Então, nós estamos iniciando aqui no Brasil a grande safra da região Centro-Sul, que é a maior região produtora do Brasil, e o etanol, na safra passada, representou terços da produção. E o etanol, assim como o biodiesel, representam uma parcela importante do nosso abastecimento de combustíveis. No ano passado, o etanol substituiu 46% da gasolina e o biodiesel hoje substitui 12% do diesel fóssil. Só que esses setores estão enfrentando uma crise dupla, uma crise de queda de preço muito acentuada e uma queda muito acentuada do consumo. Então, no caso do etanol, no mês de março, uma queda de quase 60%, e no caso do diesel, e portanto do biodiesel, uma queda de cerca de 40%. Então, daqui a pouco as usinas não vão ter tanques para armazenar todo o etanol produzido. A questão não é só queda de preço, é também queda de volume consumido. E eu gostaria de perguntar para a ministra como é que o governo está vendo essa situação e que medidas, eventualmente, estão sendo estudadas para contornar esse problema do setor da cana-de-açúcar, que é tão crítico e tão estratégico para o Brasil. Bom, posso responder? Por favor, ministra. Por favor, ministra. Ok, obrigado, Marcelo. Eu vou começar falando sobre nível de sanidade e o que é que nós vamos enfrentar no pós-crise, Teca. Você tocou num ponto fundamental. Eu acho que o mundo será diferente no pós-crise. Muitos conceitos, muito do que se fazia antes vem com mudanças grandes, estruturais. Quero dizer para vocês que o Brasil, talvez porque com toda essa competitividade que nós temos e os nossos concorrentes que foram muito exigentes quanto aos produtos brasileiros, então, o que muitos viam no passado como uma dificuldade, uma coisa que nos impedia, talvez nesse novo momento nós estejamos já bem avançados à frente de muitos países para poder entregar a sanidade que o mundo vai exigir daqui para frente. Vocês veem esses países que ainda se alimentam de animais exóticos, da fauna deles, com certeza esses conceitos mudarão. A gente tem visto aí, ouvido que a China vai proibir esses mercados que eles têm, onde animais silvestres são abatidos para consumo humano, enfim. Não é fácil mudar a cultura, mas eu acho que o mundo, o tamanho que essa crise veio e o rastro que ela deixará de destruição na saúde, na parte de sanidade humana e também na economia, que eu acho que é um desastre tão grande ou maior,
Não que as vidas não sejam importantes, cada vida que se perdeu por conta desse coronavírus é muito importante, mas a destruição na economia será enorme, o rastro que ficará. E hoje de manhã eu recebi de um amigo que a reconstrução é para os fortes, então nós temos que ser fortes para reconstruir, né, o que nós vamos ter que fazer daqui para frente. Enfim, e o Brasil alimenta 1,6 bilhões de pessoas no mundo e nós temos condições de fazer mais e fazer bem. O Brasil talvez seja um dos poucos países do mundo, eu acho que o único país do mundo que ainda tem capacidade de expandir, né, sem agredir o meio ambiente, crescer com sustentabilidade e alimentar mais pessoas, mais bocas no mundo. Bom, indo agora para a pergunta do Plínio sobre o setor. Realmente, Plínio, eu não toquei nesse setor porque sabia que você com certeza traria essas questões sobre o etanol e o biodiesel. Existe uma preocupação por parte do Ministério da Agricultura enorme desde o primeiro momento. Nós nos reunimos já várias vezes com várias lideranças aí do setor, conversando como diminuir. Esse setor é importantíssimo para o Brasil e nós não podemos deixar que, neste momento, com essa crise acentuada de demanda, porque nós passamos, o mundo passa, mas no Brasil pega de frente o etanol, e com essa tempestade mais que perfeita, né, que hoje nós temos para o setor, que é a briga entre a Arábia Saudita e Rússia, que jogou os preços do petróleo a preços baixíssimos, jamais vistos, a crise da demanda, porque com a quarentena e com o distanciamento social, enfim, que todos estamos submetidos, realmente a demanda caiu brutalmente e pegou justo na época da colheita. Se nós não tivéssemos que colher a cana não pode esperar. Ela precisa ser colhida, precisa em 48 horas ser processada, né, fazer o etanol. Temos a opção do açúcar, mas também não dá para inundar o mundo de açúcar. Já vivemos aí um período grande de preços de açúcar muito baixos, e realmente o setor contribui muito para a balança comercial brasileira. Ainda mais hoje com esse dólar alto, então o governo não pode deixar que esse setor tenha esses prejuízos, que se o governo não puser a mão, e é nessas horas que a gente precisa do Estado, né? Hoje nós temos uma economia liberal, né? O ministro Paulo Guedes tem privilegiado a abertura da nossa economia, né, para que ela seja cada vez mais na mão da iniciativa privada, mas é nessa hora que a mão do governo tem que entrar para ajudar setores que estão com problemas. Assim como fizemos com os pequenos agricultores agora, problema menor, um problema mais pontual, mas esse setor ele é fundamental para a economia do nosso país. Nós temos aí 3 pedidos. E esse não é um assunto só do Ministério da Agricultura, esse é um assunto transversal. Como você mesmo começou na sua fala, o setor sucroenergético, né, é mais energia. Quer dizer, a produção da cana está no Ministério da Agricultura, mas o resto da cadeia está no Ministério de Minas e Energia. Eu tenho conversado diariamente com o ministro Bento, ele tem uma preocupação enorme com o setor. Nós estamos propondo e estudamos, e se Deus quiser, essa semana nós já teremos resultados para esse setor, para que ele tenha tranquilidade para colher a cana, para poder planejar a próxima safra, não deixar a cana em pé, porque a gente sabe os prejuízos que isso traz para as próximas safras, e eu acho que o Brasil tem que enxergar pós-crise. E o Ministério da Agricultura está fazendo isso. Nós temos aqui um grupo de pessoas da iniciativa privada, do setor público, estudando como é que nós vamos sair disso e quais as vantagens que o Brasil pode ter. E essa é uma das vantagens comparativas enormes nesse setor que o Brasil pode vir a ter. Então, nós estamos estudando o aumento da CIT para gasolina, o PIS/COFINS, que já é um consenso de retirar por um período do etanol,
e também estamos discutindo com o Banco Central, com o BNDES e com outros bancos a warrantagem, né? Fazer por um ano a estocagem aí ou mais desse produto. Agora, o nosso grande desafio hoje, os juros. Infelizmente, na hora da crise, né, os bancos, as instituições financeiras ficam sem apetite nenhum para risco e vem risco em tudo. Então, não estão, vamos dizer, baixando os juros como o governo baixou. Então, com uma Selic de 3,75, juros de 9, 10, 11, são juros exorbitantes, principalmente no médio prazo. Então, é esse o grande desafio que nós temos e a discussão, né, de como arrumar uma linha de crédito para se fazer a armazenagem, o warrant do etanol, mas que não fique tão oneroso que não vale a pena. Então, hoje deve ter o ministro Bento está conduzindo o assunto da CID, que é da pasta dele, né? Eu estou conduzindo aqui o assunto dos warrants, juntamente com a economia, né? E o PIS/COFINS já está pacificado, porque foi desde o início, ele é pequeno, mas ele pode ajudar, a gente sabe, o setor em algum momento aí, onde não volte para o setor essa conta que às vezes volta. Acho que você entendeu o que eu quero dizer. Então, a gente tem aqui a cada dia que superar problemas e eu espero que esse setor pós-crise ele possa voltar a ter... Eu antes da crise, eu estava muito esperançosa, porque eu acho que tudo que se trabalhou, tanto o setor na abertura de novos mercados, quanto nós do governo, para que isso se concretizasse, eu tinha muita esperança que no próximo ano nós pudéssemos ter o etanol brasileiro chegando à China, chegando à Índia, chegando a outros países e fazendo esse equilíbrio aí que a gente tanto precisa para que esse setor, que o etanol vire uma commodity mundial. Então, eu acho que nós não podemos deixar de perseguir esse cenário pós-crise, porque eu vejo isso com grande esperança, mas nós não podemos matar a nossa galinha dos ovos de ouro agora. Então, era isso que eu tinha para comentar sobre esse assunto, Plínio. Não sei se eu consegui tirar as dúvidas e levar informações boas para o setor. E concretizar essa semana será importantíssimo quanto antes. Então, a nossa briga agora é contra o tempo. Ministra Tereza Cristina, são inúmeras as perguntas que estão chegando aqui para a participação da nossa audiência. Eu trago aqui, a senhora acabou de responder a pergunta do Roberto Sequia, que é essa do crescimento pós-coronavírus, as oportunidades e um período de recuperação. Tem também aqui a pergunta da Andréa Costa: qual a estratégia para diversificar a exportação de carne bovina de forma a não precisar que a China fique com mais de 20% do volume exportado? Queria acrescentar também, ministra, nós acompanhamos durante a semana passada a situação do abastecimento e da produção dos frigoríficos norte-americanos nos Estados Unidos, que estão sofrendo já os impactos da crise lá nos Estados Unidos. Inclusive algumas plantas das empresas brasileiras que operam lá nos Estados Unidos sofrendo com os problemas, com os desafios lá. Isso tem reduzido a produção no mercado americano. Isso é uma oportunidade para a agropecuária brasileira? Marcelo, você fez uma pergunta que eu gostaria de responder. Foi ótimo essa provocação aí vinda das duas perguntas que chegaram. Primeiro, que é o que nós estamos estudando, são os cenários, né, e que o Brasil, eu já disse quando comecei aqui a nossa entrevista, eu já disse isso, que eu vejo grandes oportunidades para o nosso país. A gente não pode, vamos dizer, esse momento que nós vivemos, que ninguém sabe nada, se a crise vai durar 15 dias, 30 dias, enfim, infelizmente é uma interrogação para todos nós. Eu acho que quem falar com muita convicção, nós temos curvas, temos estatísticas, projeções, mas enfim, a gente espera que ela seja a menor possível. Mas vocês veem os Estados Unidos,
o que está acontecendo lá naquele país. Então, por isso é muito difícil essa previsão, mas nós montamos 3 cenários que a Embrapa, junto com um grupo de pesquisadores, e aqui no Ministério da Agricultura, nós estamos consultando vários especialistas, professores de comércio internacional, para a gente poder ver como é que nós podemos, enfim, onde é que o Brasil se insere nessas oportunidades. Realmente me preocupa muito o setor de carnes quando a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ontem mesmo, anteontem, chegou uma notícia de um maior frigorífico de carnes suínas dos Estados Unidos foi fechado porque 50% das pessoas tiveram Covid, contaminadas por Covid. Aqui nós estamos tomando toda a precaução e eu quero fazer um agradecimento a esse setor, tanto suínos, aves e bovinos, que vem trabalhando. Eles têm até uma vantagem comparativa, porque eles já trabalham com seus funcionários com EPIs muito mais apropriados do que no restante das outras cadeias produtivas. Então, as pessoas usam roupas lavadas, higienizadas em lavanderias que eles têm nos próprios frigoríficos, eles estão usando máscara agora, touca, balaclava, uma espécie, enfim, estão todos luva, então estão todos protegidos, fazendo distanciamento nas filas, nos refeitórios, diminuindo o número de pessoas, nos vestiários, enfim, foi montado protocolos para que se tivesse risco muito menores do que se não tivessem feito esses protocolos, para fazer com que os seus funcionários corram o mínimo de risco. Mas é claro que o risco não está só ali na planta, o funcionário sai, vai para casa. Aliás, o transporte também coletivo, eles estão pulverizando, limpando, higienizando os ônibus antes de sair, depois que chegam, diminuindo o número de pessoas, colocando só uma fileira, quando são 4, o ônibus vem só com 2 fileiras para ter esse distanciamento, enfim. Estão fazendo o que é possível para que esse setor tão importante não corra o risco de ter esse tipo de coisa que a gente está vendo nos Estados Unidos. Eu tenho acompanhado os Estados Unidos de perto, inclusive fazendo aqui levantamentos semanais dos estados americanos do interior, onde a produção está, Illinois, Nebraska, Iowa, enfim, Texas, para que Tennessee, para saber como é que vai a doença, para ver como a doença está se comportando no interior dos Estados Unidos. E é preocupante. É preocupante porque, assim como no Brasil, que nós temos aqui, infelizmente, todos os estados tiveram, pelo menos, enfim, uns menos, outros mais, mas a doença se disseminou por todo o Brasil, não temos nenhum estado brasileiro que não tenha casos, infelizmente, claro que com menor intensidade do que Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Santa Catarina e agora Manaus, que a gente está vendo uma complicação maior, mas a gente vem acompanhando. E isso pode impactar, inclusive, a safra americana, porque lá a safra começou a ser plantada agora. E na Europa, idem. Né? A Europa com problemas muito maiores, porque o ir e vir das pessoas entre os países também está prejudicado. Né? Você vê a França, a Holanda, a Alemanha, a Itália, nem se fala, enfim, então, o Reino Unido, mas enfim, a França, que é grande produtora, a Alemanha, a Holanda, também com níveis muito altos da doença. Então, a gente está acompanhando isso porque isso realmente pode trazer para o Brasil alguns cenários diferentes para frente de suprimento que o Brasil pode fazer para muitos países do mundo. Quanto à China, eu queria dizer o seguinte, 20% das nossas carnes vão para a China. Gente, o mundo, os países, nós não temos amigos, nós temos interesses, né? E é isso que se aprende quando você estuda comércio internacional. Então, como é que nós vamos abrir mão de um mercado que tem 1,3 bilhão de pessoas?
A Índia tem também, mas a Índia tem dificuldades enormes estruturais para receber importações nossas. Então, desde o primeiro dia nesse ministério, eu tenho dito aqui para a área internacional do ministério, nós temos que diversificar a nossa pauta de exportações para o mundo, e a gente tem feito isso, e temos também que diversificar os nossos parceiros. Mas não é simples assim. Eu fui ao Sudeste Asiático ano passado, abrimos mercados na Indonésia, no Vietnã, agora temos aí uma possibilidade de Singapura, temos a Tailândia, enfim, temos vários países que podemos abrir, mas as coisas não acontecem de uma hora para outra. As sementes estão plantadas, agora precisamos e estamos trabalhando dioturnamente para que a gente tenha muitos mercados, mas nós não vamos selecionar mercados. O Brasil nós temos produção aí para suprir 1,6 bilhões de pessoas no mundo, e nós temos que fazer isso com sabedoria, né? E nós temos que parar, aqui não tem, o Brasil é um grande supridor de alimentos do mundo, e quem quiser comprar e comprar bem os nossos produtos, nós temos que ter na prateleira para entregar. Então, acho que essas eram as minhas considerações, acho que falei até um pouco demais. Devolvo para você a palavra, Marcelo. Obrigado, ministra. Eu queria também pedir a Teca Vendramini, se quiser adicionar alguns comentários aí a esse setor tão importante da economia brasileira e um celeiro para o mundo todo, né, Teca? Obrigada, Marcelo. Eu quero sim. Eu acho que primeiro eu quero falar aí da frase da ministra que eu adorei, já anotei aqui, vou levar ela comigo, que eu acredito que reconstrução é para os fortes. É verdade, é isso aí. Não é para qualquer um, não. Tem que ter muita raça para reconstruir, você tem que ter muito estofo, né? Então, eu gostei demais disso aí, vou ficar com a frase. E eu gostei que a ministra, ela sabe mais assim, do que ninguém. A gente falou da importância da defesa sanitária, né? E hoje ela já falou isso agora, eu só queria complementar e queria fazer uma sugestão para a ministra. Eu sei que acho que o que ela mais está tendo aí, hoje em dia, é sugestão, mas eu também, como Sociedade Rural Brasileira, eu vou fazer mais uma para ela. E a gente está vendo essa importância, né, dessa sanidade humana e animal. E ministra, assim, há poucos anos atrás, 2 anos atrás, o MAPA, junto com os estados, eles fizeram uma auditoria sanitária, né, em todos os estados no Brasil, que a gente estava assim, elaborando o Plano Nacional de Erradicação de Vacinação da Febre Aftosa, e a Sociedade Rural Brasileira acompanhou muito isso daí. E, assim, eu acho que hoje esse tema, né, da sanidade, né, de defesa sanitária, é uma prioridade política muito grande pelo que a gente está vendo, né, do que está acontecendo aí no mundo e no Brasil também. Então, o meu pedido, a minha sugestão é que a senhora, dentro da sua possibilidade, refaça essas auditorias nos estados, né, que a gente possa saber onde realmente nós estamos pisando, para ver a fragilidade. Eu mesmo, no meu estado, né, que é o estado de São Paulo, é um dos mais com dificuldade na defesa sanitária. Eu acho que a ministra sabe disso, isso foi acontecendo, não é agora, é uma coisa dos governos que vieram vindo, vários governos, foi sucateando tudo isso daqui, foi se perdendo essa defesa sanitária, né, do Brasil, em todos os estados, e eu acho que essa consequência dessa crise, né, eu acho que se nós conseguirmos, a ministra já sabe muito disso, é só uma sugestão, né, para a ministra poder colocar aí no seu dia a dia, eu acho que nós podemos, se a gente conseguir equacionar mais essa defesa sanitária, né, da gente saber o que está acontecendo realmente nos estados, nós vamos sair dessa crise, nós já estamos preparados. Eu gostei demais do que a ministra falou, que a gente já tem vários assim, protocolos que o Brasil segue antes da crise. É verdade. Gostei quando falou do setor de aves, né, de suínos, entra nessas fábricas para ver o espetáculo que acontece lá dentro, não é? Então, de estar tudo super organizado, realmente usando as EPIs, mas eu acho que um carinho a mais, um olhar a mais, sabe, para essa auditoria sanitária, se a gente pudesse fazer, eu acho que nós vamos sair mais preparados e mais seguros aí. Eu acho que essa que é a minha contribuição principal aqui para a ministra. Obrigada, Marcelo.
Ministra, por favor. Essa é uma das preocupações desde também do Ministério da Agricultura. Talvez aqui no Ministério eu tenha 60% do meu tempo tomado Secretaria de Defesa. Quero te dizer que as auditorias elas estão continuando. Nós tivemos o ano passado um ano muito difícil de aperto fiscal, de aperto de recursos, mas a sanidade foi a área mais privilegiada dentro da agricultura, dentro de recursos escassos que nós tivemos. Ano passado, nós conseguimos aprovar um financiamento de 200 milhões de dólares para a sanidade, que saiu no apagar das luzes do ano passado, ele está já implementado, nós colocamos a contrapartida do governo federal nesse financiamento, então não tem motivo para que ele não aconteça, e ele já começou a acontecer, e nós estamos intensificando. Só que nós temos blocos, né? E os blocos que devem sair da vacinação, que querem ficar livre de aftosa sem vacinação, que hoje nós só temos em Santa Catarina, mas nós estamos muito avançados com o Paraná. O Paraná já deixou de fazer a última vacinação, já não fez mais. Nós estamos muito avançados com o Rio Grande do Sul, que o governador lá, apesar de todo o problema financeiro por que passa o Rio Grande do Sul, também colocou e priorizou esse setor. Então, está acontecendo a última vacinação. Nós não adiamos o calendário de vacinação no Brasil, ele está mantido para maio, né? A gente espera que todos, até porque os produtores que estão aí com o distanciamento social, é bom que voltem, então fiquem nas suas propriedades e agilizem a vacinação, porque ela é importantíssima no pós-crise, vai ser um diferencial para o Brasil. Realmente, São Paulo, você tem razão, mas você pode nos ajudar aí com a sociedade rural brasileira, né, pegar no pé aí dos sindicatos rurais, cobrar da FAESP, cobrar enfim, do Estado, que a gente faça aí uma sanidade de excelência, porque São Paulo tem o maior número de plantas de exportação. Imagina se tiver um problema em São Paulo, né? Aí fecha a porta do Brasil. Então, a responsabilidade de São Paulo com o Brasil é muito grande. Nós estamos trabalhando o Acre, nós estamos trabalhando Rondônia. Rondônia é um estado que está super na frente. Então, só para tranquilizar você e quem está nos ouvindo, nós temos aí muitos estados que estão fazendo o dever de casa. E contem com o Ministério, porque hoje nós temos recursos e, se Deus quiser, agora nós estamos aí esperando a votação do orçamento na Câmara, no Congresso. Ele já está evoluído, acho que essa semana se conclui os PLNs que tem lá, e com isso o Ministério vai ficar, vamos dizer assim, mais tranquilo para trabalhar de modo mais efetivo a sanidade animal e vegetal. A gente lembra sempre da animal, mas a vegetal é seríssima. Nós temos aí problema das moscas, mosca da fruta, mosca branca, enfim, a gente tem muitos estados que o Ministério está lá intervindo para não deixar que essas pragas entrem no Brasil, prejudicando a nossa fruticultura, que é uma das pautas de diversificação do Ministério, que a gente tem trabalhado arduamente para abrir um número maior de frutas para o Brasil ser um grande pomar do mundo. Nós já somos celeiro do mundo, mas outro dia o pessoal das frutas me disse que queremos ser o pomar do mundo, e é um setor que está prejudicado nesse momento, mas pode abrir, né, na segunda fase, pós-coronavírus. Eu acho que é um setor que pode contribuir muito para empregos, geração de empregos que nós vamos precisar, que esse é o grande, vamos dizer, a grande preocupação do governo, do presidente Jair Bolsonaro, é com os empregos. Nós já tínhamos um desemprego enorme. Quando nós estávamos saindo dessa situação, vem a crise e nos pega e nos deixa aí de novo caminhando para trás. É para isso que o Ministério da Agricultura e o setor agropecuário tem que estar pronto para fazer essa retomada após coronavírus.
Ministra, a gente tem recebido aqui inúmeras perguntas, eu quero trazer mais algumas questões que nos chegaram aqui. O Eduardo Carvalho pergunta: devido à situação atual, os juros dos financiamentos dos implementos agrícolas tendem a subir. E também o Jard Brack até toca num assunto que a senhora acabou de falar, que é a situação do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. Ele pergunta: quais são os meios para enfrentar a crise financeira associada à grande seca que ocorreu no sul do Brasil? A senhora pode fazer algum comentário sobre isso, ministro, sobre esses dois pontos? Com certeza. Juros, a nossa grande preocupação, e aí eu quero dizer que eu estou trabalhando junto ao Ministério da Economia para que estamos tentando antecipar o Plano Safra e fazer que seja um Plano Safra mais robusto para fazer essa retomada. O Plano Safra pode trazer uns juros, vamos dizer, mais compatíveis com o que a agricultura precisa. Mas eu volto a insistir que, vamos dizer, os juros, apesar do governo fazer o dinheiro do Plano Safra, ele vai para a subvenção desses juros, mas o mercado ele está realmente retraído, avesso a riscos, dando dinheiro para quem não precisa, geralmente é assim, né? Quando, na época de crise, das incertezas, o banco dá para quem? Para quem está sólido. E não é isso que a gente quer ver. Nós queremos ver, vamos dizer, um setor, é claro que tem risco, mas para isso o Ministério da Agricultura vem trabalhando duramente com o seguro rural. Nós passamos de 440 milhões para 1 bilhão esse ano, queremos aumentar para o próximo Plano Safra. Isso faz com que mais gente possa tomar seguro e ter menos risco. Quanto a implementos e máquinas, realmente os juros podem ter subido um pouco, mas não é um setor que o governo vem privilegiando, vem colocando recursos há muitos anos, tanto é que a modernização do nosso parque de máquinas agrícolas melhorou muito. É claro que nós temos que continuar, também é um setor que dá muito emprego, usa tecnologia, empregos de qualidade, e nós temos que olhar para ele também com bastante carinho. Você também me perguntou, foi juros e o que mais? Perdi a situação da crise no sul do Brasil, a senhora respondeu com relação à questão dos seguros. Eu tenho aqui mais uma pergunta que acaba de chegar, ministra. Essa é a participação do Tirso Meirelles, que é do Sebrae de São Paulo. Ele gostaria de saber como está a implantação da entrega de produtos agrícolas nas merendas escolares e a compra de produtos agrícolas hortifruti pela Conab. E quando será liberada a prorrogação das dívidas dos produtores para custeio e investimento nesse período? A senhora pode também acrescentar, por favor, algum comentário? Só para falar sobre o Rio Grande do Sul, uma notícia importantíssima. Semana passada, nós aprovamos no Conselho Monetário medidas para o Rio Grande do Sul, que já vinham sendo discutidas e gestadas já há um mês pelas associações, federações, a classe política do Rio Grande do Sul, e finalmente, na semana passada, nós tivemos a aprovação e ela deve ser implementada a partir de hoje pelas instituições financeiras. Eu imagino que essa semana muitos já estarão com elas prontas. Primeiro, nós facilitamos o seguro, porque tínhamos problema das vistorias. Isso foi simplificado, as pessoas já podem fazer um formulário, entregar nas suas instituições e, com a comprovação de perda, elas poderão, no futuro, ser exigidas com esses documentos. Então, nós facilitamos para que não se tivesse a presença física dos peritos tendo que ir às propriedades. Então, esse é um ponto que foi muito importante. Outro ponto, nós prorrogamos todas as dívidas de custeio e investimento de crédito rural, isso tem que ficar bem claro, de crédito rural, para todos os produtores do Rio Grande do Sul. 7 anos, 7 parcelas, então você devia lá 70 mil, você vai pagar 10 mil por ano durante 7 anos nas parcelas dos próximos anos. Então, isso foi um alívio, eu acho que vai ajudar e muito.
Fora que também arrumamos recursos para as cooperativas. Hoje existe, como perguntou, acho que o Eduardo Carvalho, problema dos juros, mas também existe a falta de dinheiro para poder fazer esse capital de giro que as cooperativas, as cerealistas, as agroindústrias estão precisando. Tiveram muitos que acharam que era muito pequeno o valor, mas foi o que se conseguiu nesse momento, até o teto de 65 milhões por CNPJ ou CPF, se forem pequenas cooperativas, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil. E aí tivemos também, deixa eu me ver aqui se tem mais alguma coisa para o Rio Grande do Sul. Uma linha adicional de Pronaf para os pequenos e Pronamp, e eles têm direito no Pronaf a R$20 mil, e desses R$20 mil, 40% dos recursos são livres para ele pagar despesas particulares que ele vai ter até o próximo custeio, e 40 mil para os pronampianos, para aqueles que estão no Pronamp, 40 mil também para a mesma situação. Foram prorrogadas também nesta mesma reunião todas as dívidas de custeio e investimento dos produtores rurais de todo o Brasil, todas as linhas de custeio e investimento até 15 de agosto. As vencidas de janeiro para cá e as que vencerão até 15 de agosto foram prorrogadas para que também os produtores possam ter o seu planejamento e, neste momento de economia complicada, difícil, de falta de capital de giro das empresas que estão comprando, enfim, eles possam ter um alívio para poder pagar isso para frente. Então, acho que basicamente é isso que eu tinha para falar neste momento, e também para todas as outras, para o Brasil todo, também o teto de 65 milhões para capital de giro dentro do juro agrícola. Lembrando sempre, o que não entrou aqui foi o PSI, o Moderagro, Moderfrota, Moderinfra, Pronamp, Pronaf, ABC, todos os programas do governo federal entraram nessa prorrogação. A única exceção é o PSI, porque isso não é crédito rural. Pode ter uma negociação, mas aí não é Ministério da Agricultura, nós estamos trabalhando para isso também, mas é o Ministério da Economia, lá na área de indústria e comércio. Esclarecimentos muito importantes que a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vem trazendo aqui no primeiro Fórum Virtual Data Agro, Band News TV e Terra Viva. Ministra, a pergunta do Tirso Meirelles, da FAESP, com relação ao abastecimento das merendas escolares, os produtos agrícolas podem ajudar, e também a participação da Conab. A senhora pode comentar esse assunto também, por favor? Posso sim, é tanto assunto que realmente me faltaram essas respostas. Merenda escolar, nós temos 2 programas do governo. Nós temos o PENAI, né, que passou no Congresso Nacional uma lei para que as escolas continuem a receber esses recursos, comprem dos pequenos produtores rurais, né, e depois possam fazer essa distribuição para os próprios alunos ou para entidades de caráter social, né, voluntariado, enfim, para ajudar entidades aí que precisam de alimentos saudáveis neste momento. Então, já passou no Congresso e isso está pronto para acontecer. O outro assunto da Conab, nós também temos aí a boa notícia, 500 milhões nós conseguimos aqui no Ministério da Agricultura, junto à Economia, serão repassados via Ministério da Cidadania, porque nós temos um programa transversal com a economia, com a cidadania, que é o PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, 500 milhões para o Brasil todo, para a gente atender esses pequenos produtores que hoje têm aí a falta de demanda pelo fechamento de bares, restaurantes, hotéis, enfim, o que hoje tem, o impacto que eles têm recebido, talvez seja a cadeia, além das flores, que também é uma outra muito atingida, e eles podem entrar nesses 65 milhões, podem entrar também na prorrogação, mas nós ainda estamos olhando o setor de flores com mais cuidado, porque realmente esse é um setor impactadíssimo.
creio eu que com essa medida do PNAE e do PAA, Tirson, nós poderemos ajudar os pequenos produtores. E aí eu quero fazer um agradecimento especial às SEASAs, às 60 SEASAs do Brasil, que todas estão funcionando no atacado, não no varejo pela concentração de pessoas. Nós também fizemos aqui um protocolo para as feiras livres poderem voltar a acontecer em todo o Brasil, com o mesmo protocolo que os frigoríficos de aves, suínos e bovinos fizeram. Nós também fizemos feira livres com todos os cuidados, chancelado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, para que as feiras possam voltar a acontecer nas cidades maiores, enfim, nos mercados de produtor no interior, e as pessoas possam continuar a produzir dentro, vamos dizer, dessa normalidade precária aí que nós temos no momento. Tirson, você tem aí nas mãos o SEBRAE de São Paulo e pode ajudar muito com microcrédito. Eu sei que tem um fundo que vocês estão trabalhando, chama PAMP, se não me engano, que é um fundo garantidor para as pessoas do microcrédito poderem tomar, né, e as pessoas inscritas no meio poderem tomar recursos de capital de giro, enfim, para passar essa crise. E eu espero que isso funcione o mais rapidamente possível e que eu sei que São Paulo, vocês têm aí o SEBRAE de São Paulo, é muito forte, tem recursos para poder apoiar nesse momento de crise todos aqueles, inclusive alguns que estão aí do próprio setor agrícola, que vocês têm programas para isso, e eu tenho conversado aqui com o SEBRAE Nacional para que os pequenos produtores de leite, de queijo, mussarela, enfim, e verduras processadas, lavadas, embaladas, que esse pessoal também tem acesso ao microcrédito, já que fazem parte das políticas de atendimento do SEBRAE. Ministra, Obrigada. temos muitas perguntas ainda aqui, nosso tempo já está chegando ao final, mas eu queria trazer dois temas importantes. O Marcos Gomes pergunta sobre o setor de leite, a indústria de leite. E também o Hélio Paiva pergunta sobre o setor de algodão. A senhora poderia comentar esses dois segmentos tão importantes também na agropecuária brasileira? Sim, o leite é um setor que, desde o primeiro momento, com o setor de hortifruti e flores, tem nos preocupado. O Ministério da Agricultura destravou alguns processos que nós tínhamos do SISB, para que fosse mais fácil os municípios aderirem ao SISB, que é o Sistema de Sanidade, né? Diminuímos a burocracia sem diminuir sem precarizar as ações de sanidade, mas para que pequenos laticínios pudessem vender para médios laticínios ou para, enfim, outras indústrias maiores, e que não ficasse confinado só ao município, podendo sair para outros municípios ou mesmo dos estados. Isso foi uma medida que eu acho que trouxe aí uma flexibilidade na comercialização do leite. Todos os produtores de leite estão incluídos no PRONAF, no PRONAMP, em todas as que eu acabei de citar aqui, foram feitos. Inclusive, as agroindústrias, as pequenas agroindústrias, que também poderão pegar recursos para fazer aí um estoque e poder aguentar aí, passar de maneira melhor esse momento que nós estamos vivendo. Agora, o algodão e o leite subiu de preço, o leite e o TH. E essa é uma preocupação nossa, que nós estamos atrás, vamos dizer assim, porque os preços subiram tanto se tem leite, o produtor não está sendo beneficiado. Então, esse equilíbrio da cadeia está acontecendo agora, uma videoconferência entre as câmaras, várias câmaras setoriais, e eu acho que a de leite também, se não teve, está tendo hoje, para poder monitorar e a gente saber quanto o produtor está recebendo lá na ponta. O algodão, por enquanto, não tem problema, mas a gente sabe que terá. O problema do algodão é agora preços, porque realmente a demanda a gente imagina que será menor. Nós estamos aí, a safra acontece um pouco mais para frente, vai acontecer agora, mas a gente tem cuidado
E eu quero dizer para você que fez a pergunta aí do algodão, que esse setor ele é muito organizado, então eles sempre antecipam os problemas. Já estão aqui conversando sobre as medidas que poderão ser implantadas para frente para poder manter o algodão nesse nível que nós temos hoje de produtividade, de qualidade e de mercados abertos aí pelo mundo. O setor sucroenergético, também da cana-de-açúcar, que o Plínio já tocou no começo do Fórum Virtual, tem aqui recebido bastante perguntas. Nós temos a pergunta do Fábio Lara, Plínio, ainda perguntando sobre projeções para esse segmento, mas gostaria que o senhor fizesse mais algum comentário ainda sobre esse assunto e fizesse a última colocação para a ministra Tereza Cristina, já que nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui no primeiro Fórum Virtual. Plínio. Muito obrigado, Marcelo. Quero cumprimentar novamente a ministra Tereza Cristina, todos os outros ministros que estão envolvidos com esse acompanhamento de todas as questões relacionadas à agropecuária, no setor de biocombustíveis em particular, etanol e biodiesel, os ministros Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e Paulo Guedes, de Economia. Agradecer à ministra as informações que ela trouxe a essa discussão a respeito das medidas que estão sendo estudadas. E quero ressaltar a expectativa que foi colocada pela ministra e pela Teca sobre o papel que o Brasil representa já e pode, inclusive, crescer em representação no futuro. A FAO, a Organização Mundial da Agricultura e Alimentos, e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, antes da crise do coronavírus, já anteviam que o Brasil deveria ser responsável por 40% do aumento, respondendo por 40% do aumento de demanda mundial de alimentos até 2050. Talvez esse percentual agora ele até fique vitaminado com os problemas que estão acontecendo em vários países importantes, como é o caso dos Estados Unidos e outros países produtores na Europa. Portanto, uma responsabilidade muito grande. É muito reconfortante saber que a gente tem lideranças como a ministra Tereza Cristina à frente dessa preocupação, porque o Brasil deve, no caso da soja, continuar crescendo a sua produção, no caso do milho, talvez chegar a 160 milhões de toneladas, nas cadeias de carne, também uma oportunidade enorme para fazer com que esses grãos sejam transformados em proteína. Então, o agro se fortalecendo, mas esse é um trabalho individual, como disse a ministra, é um trabalho em que as lideranças do setor público e do setor privado se dão as mãos, mas é um trabalho de cada um dos agricultores, de cada um dos produtores rurais, para que preservem a sanidade da sua produção, dos seus rebanhos, e toda a cadeia de suprimentos seja protegida. Então, muito obrigado, ministra, e muito obrigado, Teca. Eu queria passar a palavra agora à ministra Tereza Cristina para fazer o encerramento aqui. Foram muitas perguntas que chegaram aqui, ministra. Apenas um último ponto sobre a participação da Embrapa. 84 laboratórios foram disponibilizados para ajudar na realização de testes, na produção de testes para a identificação do coronavírus. A senhora pode fazer um comentário sobre este tema também e o seu encerramento, por favor. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de falar com o setor agropecuário, que fez aí várias perguntas, e também que a pesca faz parte da agricultura e é uma grande preocupação que nós temos aqui hoje. Também é um outro setor que está sofrendo muito juntamente com as flores. Quero agradecer também os fiscais agropecuários federais, eu não podia deixar de falar isso,
todos trabalhando para que as agroindústrias brasileiras possam entregar os alimentos com qualidade. Então, um agradecimento aqui para o pessoal do MAPA, que está lá na ponta trabalhando. Dá uma outra informação final, Marcelo, que as exportações de março desse ano tiveram um aumento de 13%, e o agro, né, o agro ajudou a balança comercial mais uma vez do nosso país. Tivemos aumento de soja, de óleo, carnes, açúcar e de outros produtos, algodão, enfim, que vem aí contribuindo para fazer o Brasil esse país que realmente é o celeiro do mundo. E terminando aqui, dizer que o Brasil, eu acho que cada vez mais vai ser o grande motor da economia, não só brasileiro, mas o agro brasileiro vai contribuir. Neste pós-coronavírus, com certeza, não tem outro país que tenha uma agricultura e uma pecuária tão sustentável. Nós temos que saber o que o mundo quer do nosso país, nós temos que saber produzir, que nós já sabemos, mas cada vez mais com qualidade, com sustentabilidade, com tecnologia, e dizer que a Embrapa, que não só contribui com a tecnologia no agronegócio, mas também colocou à disposição todos os seus laboratórios que têm condições, que são muitos, 84, e a partir desta semana eles começam a funcionar, nós vamos receber mais kits, mas todas as máquinas que nós temos de PCR nesses laboratórios estão agora à disposição da sociedade brasileira, e nós temos condições, nesse primeiro momento, de aumentar em 22 mil testes diários, podendo chegar até 64, 67 mil, já não me lembro mais, o número de testes por dia que a Embrapa pode colaborar, a Embrapa e EMAPA, porque tem alguns laboratórios que são do EMAPA também, que podem colaborar com a sociedade brasileira nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Mas eu tenho certeza que juntos sairemos mais fortes e poderemos reconstruir o Brasil, talvez até de uma maneira melhor do que a gente vinha fazendo. Eu agradeço aí a vocês e digo que o esforço e a união de todos pode fazer um agro muito mais inclusivo, mais tecnificado, enfim. Nós podemos até reverter aquela imagem, eu tenho certeza que ficou para trás do coronavírus, e que nós vamos mostrar para o mundo o que o Brasil tem de bom e o que é que nós podemos entregar a mais para o mundo todo. Muito obrigada. Em nome do Band News TV, do Terra Viva e da Data Agro, eu agradeço imensamente a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, Abastecimento e Pecuária, que gentilmente cedeu espaço na sua agenda, abriu um espaço de importantes esclarecimentos pela participação aqui no primeiro Fórum Virtual. Muito obrigado, ministra, pela participação aqui nesse primeiro Fórum Virtual. Agradeço também a participação da Tereza Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira, e também do Plínio Nastário, presidente da Data Agro. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Obrigado. Obrigado, Teca. Obrigado, ministra. Bom dia, bom trabalho. Teca, muito obrigada. Bom, o primeiro Fórum Virtual, Data Agro, Band News TV e Terra Viva fica por aqui. A gente marca um próximo encontro, acompanhe as nossas redes sociais, vocês estarão conectados sobre esse tema tão importante do agro brasileiro. Um bom dia a todos. Sua CNH está suspensa, cassada ou bloqueada, estourou a pontuação? Ligue agora para a RV Soluções. 11 4210 1580 ou envie uma mensagem por celular. Utilizo meu carro diariamente e mesmo tomando cuidado, estourei a pontuação. Precisei de serviço da RV Soluções e fui muito bem atendido. Eles direcionaram o meu caso da melhor forma possível. Agora, posso dirigir tranquilo e dentro da lei.
Atenção você que depende do seu veículo, você mulher que cuida da sua família e você motorista profissional. Não corra risco de dirigir com a sua CNH cassada, isso pode acarretar vários problemas. Nossa equipe está pronta para te atender, vamos analisar o seu caso. Conte com a RV Soluções, especialista para resolver a sua CNH. CNH suspensa, cassada ou bloqueada, estourou a pontuação? Recupere o seu direito de dirigir. Ligue para a RV Soluções, 11 4210 1580 ou mande uma mensagem.